Você pode ter uma máquina de costura em sua casa e é certo que pode ter qualquer outra coisa ou outras coisas que deseja e que vai usar para melhorar sua vida e a vida de outras pessoas, né? Então, o seu desejo, quando o seu desejo, ele vai servir para você e ainda assim, né, você vai conseguir transbordar para a vida de outras pessoas, aí sim que a coisa desejada vai chegar mais rápido até você. Você deve pedir muito, sem hesitação. É do gosto do vosso Pai vos dar o reino, disse Jesus. A substância original quer viver em você o máximo possível e quer que você tenha tudo o que deseja ou o que pode usar para uma vida mais rica. Gente, como que Deus quer que a gente se conecte a Ele, que a gente o louve, que a gente o ame, o idolatre, se a gente não tem condição nem de comer? Tá? Então não faz sentido a pobreza como sendo um voto de Deus, que Deus queira que a gente seja pobre, miserento. Não faz sentido. E por muito tempo eu tive essa crença na minha vida, de que o rico não entra no reino dos céus, né? Que a gente não pode querer desejar ter mais aquilo, mais do que o suficiente para viver. Não é ganância, gente. Quando a gente tem o suficiente para viver, quando acontecer o imprevisto, porque vai acontecer, isso é inevitável, né? O mundo tá ali girando, né? Tá em movimento o tempo todo. Então, quando acontecer o imprevisto e você não tiver um dinheiro a mais, abundante ali, um dinheiro a mais do que o que você precisa para viver, você vai estar em perigo, você vai começar a entrar no sistema, né? Você vai começar a entrar na corrida dos ratos, que é ali pegar empréstimo, e aquilo pode virar uma bola de neve, entrar no cartão de crédito, no rotativo, não consegue pagar. Enfim, né? Toda essa história de escassez que a gente sabe que a maioria da população vive. A gente vai cair no sistema, tá? Então, é seu dever e direito ter muito mais do que você precisa para sobreviver. Aceite isso, tá? Deus quer te dar vida em abundância. Se gravar em sua mente o fato de que o desejo que você tem de possuir riquezas é o desejo da onipotência para uma expressão mais completa, sua fé será invencível. Ou seja, você tem que entender que Deus, ele chama aqui de onipotência, né? Ele quer que você tenha tudo que você precisa para sobreviver. Você tem, no mínimo, o mínimo você já tem. Você não precisa lutar por isso, tá? Porque ele quer que você se expresse. Porque você é um pedaço de Deus. Você ali é uma consciência divina e que tá se expressando no plano humano, no plano físico, e você precisa se expressar. E para isso você precisa do mínimo, né? Então, não se preocupe que ele tá sempre te sustentando, por mais que pareça que nada está acontecendo no plano físico, que você faz e a coisa não desenrola, gente, todo mundo passa por isso, tá? A gente tá aqui no mesmo nível porque a gente precisa ainda aprender a criar a vida, né? Mesmo que tenha pessoas com níveis de consciência mais elevados, em algum momento, elas vão ter dúvidas. Não tem a passagem bíblica que ali Jesus, quando estava ao ponto de ser levado para ser crucificado, ele pediu ali em súplica ao Pai para que livrasse ele daquilo, né? Por um momento ali ele teve uma queda ali, né? Ele teve ali um receio do que esperava por ele, né? Mesmo sendo Jesus, gente. Então, não queira você achar que pelo fato da gente estar estudando expansão de consciência, pela gente já estar entendendo como a vida funciona, como as leis divinas funcionam, que a gente não vai ter tribulação. A gente vai continuar tendo tribulação, só que com um diferencial. A gente vai saber como agir, a gente vai saber ali contornar para não ficar naquela situação e acabar indo cada vez mais para o fundo do poço. A gente sabe o que fazer para sair daquela situação mental e após isso, né, dali um tempo, a situação do lado de fora também vai começar a mudar, né, porque é uma desaceleração. A gente não pensa e acontece, como ele falou aqui. A gente não pensa na máquina de costura e a máquina de costura vai aparecer. Existe um tempo para aquilo ali se materializar. E quando você entende essas leis divinas, você fica calmo, né? Na medida do possível, você compreende que apesar de você não estar enxergando, as coisas estão vindo, porque você está fazendo a sua parte, né? Você está criando a imagem mental e também está se movimentando na direção do seu desejo com fé e certeza de que aquilo ali vai vir para a sua realidade. Deus, a substância única, procura viver e deleitar-se com as coisas por intermédio da humanidade. Deus quer viver uma vida plena por intermédio de você. Ele diz: quero mãos para construir belas estruturas, para tocar harmonias divinas, para pintar quadros gloriosos. Quero pés para levar minhas mensagens, olhos para ver as minhas belezas, línguas para dizer a poderosa verdade e para entoar canções
magníficas e assim por diante. Tudo que existe como possibilidade procura se expressar por meio do homem, por meio de você. Então, se você tem um desejo de viver algo, não tenha vergonha. Não caia no inconsciente coletivo, naquelas crenças de que você não pode ser, fazer e ter tudo que você quiser porque é limitada a vida. Não caia nisso, tá? Deus quer que todos que podem tocar música tenham pianos e todos os outros instrumentos e os meios para cultivar ao máximo os seus talentos. Quer que todos aqueles capazes de apreciar a beleza possam se cercar de coisas belas. Quer que os homens que percebam a verdade tenham as oportunidades para viajar e observar. Quer que todos aqueles que apreciam roupas vistam-se bem e os que apreciam boa comida tenham o melhor em alimentos. Gente, o que você quer viver na sua vida, seja ter roupas lindas, seja comer do bom e do melhor, seja viajar. A gente sabe que tem pessoas que gostam, que amam, que têm um desejo ardente por viajar. Não é o meu caso. Eu não tenho muito esse desejo, mas eu conheço amigas minhas que amam viajar, que não entendem o fato de eu não gostar de viajar, sabe? Então, assim, é porque Deus colocou em cada um de nós aquilo que Ele quer ver expresso no mundo. Então, se existem pessoas que amam viajar, amam estar o tempo todo em movimento pelo mundo, existem pessoas como eu que também gostam de ter um solo firme, né? De estar ali no mesmo lugar, de apreciar aquilo que está à sua volta todos os dias. Eu amo apreciar a natureza, eu amo olhar os fenômenos naturais, a chuva, os dias maravilhosos de sol, o contraste do céu verde, do céu azul com a mata verde. Eu amo apreciar isso. E tem pessoas que não amam. Tem pessoas que gostam de roupas, né? Que ele falou aqui. Então, se todos aqueles que apreciam roupas, Deus quer que vistam-se bem. Então, não é futilidade a pessoa que ama moda, que quer estudar moda, que quer usar roupas boas. É Deus querendo se expressar através delas. Os que querem comer bem, os que gastam uma grana em restaurantes caros, que vale a experiência, eles se sentem bem, porque é Deus querendo provar aquela comida através daquela pessoa, né? As pessoas que têm dons de música, que ele fala aqui, para tocar, ele quer que as pessoas se expressem o melhor possível através dos dons que ela tem. Então, a gente não tem que julgar as pessoas pelo que elas gostam, não. É Deus querendo se expressar através delas e, portanto, cada um de nós merece ter aquilo que a gente quer viver para nossa vida, porque é Deus querendo viver através de nós. Ele quer tudo isso porque é Ele próprio que se deleita e aprecia todas as coisas. É Deus quem quer tocar, cantar e desfrutar a beleza, proclamar a verdade, usar roupas finas e deliciar-se com a boa comida. É Deus que trabalha em você para querer e fazer, disse Paulo. Então, gente, seu desejo de riqueza é o infinito, é Deus, é a fonte criadora, procurando se expressar em você, como buscava se expressar no garotinho ao piano, que ele deu um exemplo que tinha um garotinho que amava música, só que ele tocava o piano, mas não conseguia tirar nenhum tipo de nota, né? Porque ele ainda tinha que desenvolver esse dom. Então, gente, quando você quer realmente viver, quando o seu desejo for ardente, pode ter certeza que é Deus querendo que você se expresse através daquele desejo, tá? Então, não existe nenhuma vontade fútil, tá? Se eu desejo ser atriz, como eu já falei, né, nos stories lá que eu botei no Instagram, porque Deus desejava que eu vivesse isso, né? Que Ele desejava sentir isso através de mim. E eu anulei isso. Então, eu vivo em pecado, né? Porque eu não obedeci, digamos assim, a minha essência, aquilo que eu queria realmente viver. E aí, isso explica muita coisa, gente. Por isso que a maioria da população, no seu trabalho, nas suas atividades diárias, estão infelizes. Por quê? Porque buscam o seu trabalho, né? No caso, a gente está falando da vida profissional aqui, baseado em outros critérios e não baseado na sua essência, naquilo que você realmente quer viver. E aí você se torna mais um no meio da multidão que também quer viver outras coisas, né? Que quer ter outras coisas, ao invés de viver aquilo que verdadeiramente o seu coração deseja. E acaba vivendo a vida toda infeliz, tendo problemas de relacionamento, tendo problemas de saúde, né? Porque acaba impactando uma coisa na outra, porque tá tudo interligado. Então, se você quer realmente viver uma coisa, se você conhece alguém, se teu filho, tua filha quiser viver, se quiser ser, sei lá, professora, e você quer que ela seja médica, não incentive ela a mudar de ideia. Deixa ela, incentive ela a se expressar, a realmente ver se é isso que ela quer viver, né? Porque às vezes também ela pode querer aquilo, mas ela pode estar sendo influenciada por alguma outra coisa externa. Mas jamais pode o seu filho ou sua filha
de querer viver uma experiência no futuro que ela queira viver, para você viver, para você ver nela o que você quer que ela seja, não o que ela realmente quer ser. Então, repetindo aqui, ó, seu desejo de riqueza é o infinito procurando se expressar em você, como buscava se expressar no Garotinho ao Piano. Portanto, você pode pedir amplamente, sem hesitação, se isso for realmente o desejo do seu coração. Seu papel consiste em focalizar e expressar os desejos de Deus. Olhe tudo, observe tudo e veja o que mais te atrai. E veja o que mais entra em ressonância com a sua essência, porque ali tem Deus. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com essa questão. Elas ainda guardam vestígios da ideia de que a pobreza e o autossacrifício são agradáveis a Deus. Veem a pobreza como uma arte do plano, uma necessidade da natureza. Para elas, Deus concluiu seu trabalho, fez todo o possível e a maioria dos homens deve ser pobre, porque não há riqueza suficiente para todos. Apegam-se tanto a essa ideia equivocada que têm vergonha de pedir riqueza. Procuram não desejar mais do que uma competência modesta, o suficiente para uma vida relativamente confortável. Olha o que eu falei. Lembro-me agora do caso de um estudante a quem pediram para definir mentalmente o que ele desejava para que o pensamento criativo pudesse ser impresso na substância informe. Ele era muito pobre, morava numa casa alugada, tinha apenas o que ganhava a cada dia e não conseguia compreender que todas as riquezas do mundo lhe pertenciam. Assim, depois de pensar no assunto, resolveu que seria razoável pedir um tapete novo para o melhor quarto de sua casa e um aquecedor a carvão também, para esquentar a casa no inverno. Seguindo as instruções deste livro, em poucos meses ele conseguiu os 2 objetos e então começou a achar que não havia pedido bastante. Andou por toda a casa, planejando as melhorias que desejava fazer, acrescentando mentalmente uma janela aqui, um quarto ali, até ter em mente a imagem completa da casa ideal. Depois planejou a decoração. Conservando o quadro completo na mente, ele passou a agir de modo certo, caminhando na direção do que ele queria. Olha aí o que eu falo, gente, se movimenta na direção do que você quer. Mantenha o seu objetivo em mente, mesmo que tudo à sua volta pareça não mudar, nada está acontecendo, mantenha o objeto, o desejo, a experiência que você quer viver já realizada na sua mente e comece a agir com as ferramentas que você tem hoje. Hoje, ele é proprietário da casa e a está reformando de acordo com as formas da sua imagem mental. Agora, com muita fé, muito amor, ele continua pedindo, a fim de obter outros bens. Aconteceu com ele de acordo com a sua fé. E o mesmo pode ocorrer com você e com todos nós. Aqui acabou esse capítulo, né? Falando sobre como que a riqueza pode chegar até você, né? E a gente pode tirar muitos insights, muitos conceitos interessantes aqui, né? Começamos a falar sobre a questão de você fazer mais, né, pelo que você é pago. Para você ver como isso é verdadeiro, eu trago 2 exemplos aqui. O primeiro é o meu, né, que eu já contei essa história de que quando eu trabalhava num outro lugar, eu fazia um determinado tipo de serviço para minha chefe e eu fazia de graça, tá? Porque aquele serviço ali não tinha relação com o meu trabalho em si, pelo qual eu fui contratada. Mas eu fazia porque ela sempre foi uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito carinhosa, que adora ajudar outras pessoas, com um coração enorme. Então eu sentia a vontade de ajudar ela também, olha a questão da ressonância, né? E aí eu fazia essa coisa extra para ela e eu fazia com todo gosto, gente. Eu não recebia nada para fazer isso. Mas eu fazia e eu me doava naquilo ali. Eu fazia com carinho, eu fazia com cuidado, eu fazia até mais do que ela me pedia para fazer, para ajudar ela, sabe? E eu fazia realmente porque eu gostava. Quando eu saí daquele lugar, né, eu fui para trabalhar em outro lugar, dali a um tempo ela me chamou para trabalhar com ela, para continuar esse serviço que eu comecei a fazer com ela e me pagando para fazer esse trabalho. Então, olha só, gente, como a gente realmente
cria, né, uma situação, às vezes a gente acha que é otário, né, porque tá fazendo um trabalho além do que nos pagam, ou que a gente tá fazendo mais do que devia e tal, a gente fica com essa mente escassa, né, não deveria fazer. E o fato de eu ter criado essa situação, de eu ter feito realmente com amor, com carinho ali pra ela, com todo o cuidado, aquela coisa extra ali que eu não recebia, né, pra fazer, lá na frente, olha só o que o universo me mandou. Né? Quando ela precisou daquele serviço novamente, o que ela fez? Ela me lembrou de mim, do trabalho bom que eu fiz. Imagina se eu tivesse feito qualquer coisa, ou se tivesse me negado a fazer aquele trabalho, né? Ela jamais ia lembrar de mim. Mas quando surgiu a oportunidade, quando surgiu um dinheiro bom para pagar alguém para fazer aquele trabalho, ela pensou em mim. Então, para mim, valeu toda aquela situação, né? Que eu me esforcei ali para realmente fazer algo, mesmo que eu não estava sendo paga, mesmo que não tivesse nada a ver com o meu trabalho, pelo qual eu era contratada. Ela lembrou de mim, me pagou muito bem por um bom tempo ali para fazer aquele trabalho que eu já fazia de graça para ela. Então, quando você acha que está fazendo algo além, está sendo otário, lembre-se que você não está fazendo isso pro seu patrão, pro seu chefe. Você está fazendo isso pro universo. Você está fazendo isso para você mesmo, tá? Porque é o seu nome que está sendo impresso naquele serviço, naquele produto que você está criando, tá? E o universo, e os seres, e Deus está observando isso, e tá? Com certeza lá na frente, o universo vai te compensar. Nem que seja em outra empresa, tá? Não queira receber o reconhecimento no mesmo lugar onde você tá, porque muitas vezes o reconhecimento vai vir de fora, tá bom? Então fique com a mente aberta, sempre faça o melhor que você puder com aquilo que você tem no momento. Um outro exemplo que eu tenho é de um rapaz que trabalhou comigo, estagiou comigo nessa empresa, numa outra empresa que eu trabalhei. E quando ele saiu daquela empresa, ele foi para uma outra grande empresa, foi contratado para uma outra grande empresa. E ele me conta, nem foi ele que me contou, na verdade, mas eu fiquei sabendo que ele trabalhava num setor onde tinha um equipamento muito grande, um equipamento muito caro, e que tinha pouquíssimas unidades desse equipamento no Brasil. Porque essa empresa é uma empresa multinacional, né? E tinha, acho, cerca de, sei lá, 5 unidades no Brasil inteiro. Então, quando dava problema nesse equipamento, sempre demorava muito para vir um técnico de fora para olhar ali para consertar esse equipamento. E era um equipamento muito importante, um equipamento sensível, um equipamento relevante ali para aquela empresa. E esse meu amigo, né, com essa ideia de resolver, né, ele tinha sempre na mente assim, não, eu quero resolver para a gente poder trabalhar, né? Os outros técnicos, toda vez que o equipamento quebrava, sentavam e ficavam aguardando quando a empresa do equipamento pudesse vir para consertar o equipamento, né? Só que esse meu amigo, ele fez o oposto. Ele começou a estudar aquele equipamento. Ele começou a ler o manual daquele equipamento. Ele começou a entender um pouco mais ali o funcionamento e consertou o equipamento. Quando o técnico que foi chamado, né, chegou naquela empresa, ele olhou, mas não estava quebrado? E o meu amigo já tinha consertado. Então ele ficou muito surpreso, né? Nossa, você conseguiu? Como que você consertou e tal, né? E ele explicou que ele foi estudar o manual, ele foi, né, tentando ali, ele conseguiu resolver a questão. Gente, resultado. Esse meu amigo, ele foi chamado por essa empresa do equipamento para trabalhar com eles e ser o representante dessa empresa no Brasil, tá? E ele começou a viajar. Ele saiu da empresa original que ele trabalhava e passou a ganhar muito mais e ainda viajar por todo o Brasil consertando esse equipamento, né? Então, assim, mais um exemplo para a gente entender como que o universo funciona, né? Como que a abundância e a prosperidade chegam até a gente. Quando a gente se doa, quando a gente doa abundantemente o nosso conhecimento, quando a gente se dá realmente, quando a gente faz mais pelo que a gente é pago para fazer, o universo, ele nos recompensa, tá? Ele não continuou na empresa que ele estava, a empresa que ele consertou o equipamento que estava ruim. Ele não continuou ali. Ele foi chamado pela empresa do equipamento para trabalhar nessa empresa, viajar o Brasil inteiro, fazendo a manutenção dos outros equipamentos. Depois ele saiu até do Brasil, que eu fiquei sabendo, né? Então, assim, para você entender, gente, que a gente atrai para nossa vida aquilo que a gente é e não aquilo que a gente quer. Se a gente pensar com escassez, se a gente pensar em mesquinharia, em ser mesquinhos, em segurar, em economia porca, é isso que a gente vai receber do universo, mais disso. E se a gente se doar, se a gente fazer sempre o nosso melhor naquele serviço que a gente está fazendo, seja ele consertar um equipamento caríssimo
ou servir um cafezinho. Mas quando a gente se doa, a gente faz aquilo de forma, com amor, né? A gente realmente fazendo porque a gente quer fazer o nosso melhor pelas outras pessoas, o universo nos recompensa. Gente, o vídeo de hoje ficou enorme, tá? Mas eu creio que a mensagem desse capítulo importantíssimo foi passada. Se você deseja comentar comigo alguma coisa, se você deseja compartilhar uma experiência, eu vou ficar muito feliz em saber, porque eu me alimento dessas experiências, né? Eu creio que as experiências, quando a gente vive, é muito mais rica do que quando a gente lê num livro, né? Então, compartilha comigo aqui, tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative todas as notificações e fique ligadinho no próximo vídeo, tá bom? Super beijo e até o próximo. Tchau, tchau!